Bom dia, meninos e meninas. Essa é a atividade da terça-feira, semana dia 29 até o dia 3 de julho. Vamos falar sobre as origens do povo brasileiro, tá? E a cultura dos índios. Uma pergunta: os primeiros? Aqui vocês podem ver duas imagens. Uma imagem de uma família reunida assistindo a televisão e uma imagem de povos da Ásia, do Extremo Oriente. Se vocês repararem, né, os povos do Extremo Oriente têm olhos puxados, pele amarela, né? É um povo uniforme, não tem diferenças, né? Diferenças na fisionomia. Brasileiros e suas origens étnicas. Cultura dos índios do Brasil. Vamos ler esse texto agora, tá? José e sua família assistiam uma reportagem sobre a pandemia do Covid-19, quando ainda estava na China. Muitos não esperavam que um vírus que estava do outro lado do mundo chegasse aqui no nosso país, Brasil. Mas uma coisa fez o filho do José pensar. Ele viu e percebeu na televisão que a China e em quase todos os países do Extremo Oriente, Japão, Coreia do Sul e Filipinas, que as pessoas eram muito parecidas umas com as outras. Suas fisionomias eram de olhos puxados e cores de peles amarelas. Pedrinho, filho de José, muito curioso, quis saber o porquê no Brasil as pessoas são tão diferentes e perguntou: Pai, por que aqui as pessoas são tão diferentes? Sabe, filho, aqui no Brasil houve um tempo que havia somente um povo, mas é como nos países do Extremo Oriente. Pesquisadores afirmavam que este povo inclusive veio de lá, do continente asiático, há cerca de 20 mil anos atrás. Na época do descobrimento do Brasil, das navegações ao redor do mundo, realizada, realizada pelos portugueses, chamavam este povo daqui de índios. Acreditavam que avistassem um povo da Índia. Mas na verdade eram nativos americanos, os primeiros povos que habitavam este continente. Eles ainda vivem no Brasil? Sim, ainda vivem. Vivem cerca de 500 mil índios no Brasil, mas os descendentes também sobreviveram através da mistura dos povos. Três etnias formaram o povo brasileiro: a branca portuguesa, a índia nativa americana e a negra africana. Nossa, não sabia, mas isso aconteceu faz muito tempo? Sim, desde o dia do desembarque das caravelas portuguesas no Brasil, na Bahia, 22 de abril de 1500, num lugar chamado Porto Seguro. O chefe da expedição era Pedro Álvares Cabral, vem acompanhado do padre José da Anchieta e do escriba Pero Vaz de Caminha relata tudo o que acontecia na expedição. Olha aí, crianças, esse foi o texto. Agora vamos para as atividades de interpretação de texto, tá? Primeira pergunta: qual ou quais os primeiros povos que habitavam o Brasil e o continente americano? Há quanto tempo estes povos chegaram no continente? Ou este povo chegou no continente? Terceira questão: quantos índios vivem no Brasil? Quarta questão: quais são as três etnias que compõem o povo brasileiro? Quinta questão: quem chefiava as caravelas, os navios, né? Caravelas são navios. Quem celebrou a primeira missa e quem escreveu os fatos das expedições? Sexta questão: essa parte agora vamos trabalhar um pouco com a gramática, tá? A classe gramatical que nomeia pessoas, cidades e países denominamos substantivo próprio, letra inicial maiúscula, tá?
é sempre específico, né? Você sempre vai iniciar com a letra maiúscula. Temos como exemplo o nome Brasil, né, no texto. Cite os exemplos citados no texto. Nome de pessoas, de países, de cidades. Sempre vai iniciar com letra inicial maiúscula. Sétima questão. Lembram o que é substantivo comum? Classe gramatical que nomeia coisas genéricas, como gato, pessoa, copo, água, etc. Procure no texto pelo menos 5 substantivos comuns. Mais uma questão. Procure no texto 5 palavras com 2 sílabas, 3 sílabas e 4 ou mais sílabas. Lembra? Por exemplo, a palavra gato. Gato, 2 sílabas. A palavra lâmpada. Lâmpada, 3 sílabas. A palavra paralelograma tem quantas sílabas? Paralelograma, 6 sílabas, né? São 3 opções: 2 sílabas, 3 sílabas, 4 ou mais sílabas. Bons estudos!